Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai dar continuidade nessa aula sobre o tempo. Essa é a terceira aula de muitas ainda que virão, não sei quantas exatamente. Queria agradecer também a participação de vocês, os comentários. Tenho lido, respondido todos na medida do possível. E aproveitando, queria dizer que se você gostou, que você curta, se inscreva e deixa também o seu comentário aí que eu vou responder assim que eu puder. Eu vou procurar manter a postagem toda semana dos vídeos, então não deixe de se inscrever para poder acompanhar os vídeos por aqui. Bom, então hoje na nossa terceira parte da nossa aula sobre o tempo, queria só recapitular do ponto que a gente parou, em que justamente nós constatamos que esse senso comum que se formou a respeito do tempo, em que se tenta, por meio do senso comum, explicar o que é o tempo, não consegue, né? Explicar o que é o tempo em si, mas o tempo junto com o movimento, e isso remonta a uma ideia que já vem de Platão e Aristóteles. Platão constituindo esse senso comum e Aristóteles, na verdade, contribuindo de certa maneira para essa incompreensão sobre o tempo, essa incompreensão que é do senso comum, mas também mostrando que o tempo ele é aporético. A gente não consegue, na verdade, definir o que é o tempo, né? Essa conclusão que ele chegou. E aqui a gente está tentando, na verdade, demonstrar o contrário. Então, é isso que a gente vai fazer. E isso é feito aqui, o referencial teórico que a gente está utilizando é o Deleuze, junto com o Cláudio Piano, que também é, vamos dizer assim, um dos principais, se não o principal comunicador do Deleuze no Brasil, junto com outros, mas com certeza um dos principais. E ele e o Deleuze que eu estou utilizando aqui para essa aula, eles vão introduzir essa ideia do eu passivo, ou do sujeito passivo. Então, o que a gente percebe de início quando se introduz essa ideia do sujeito passivo para explicar a passagem do tempo, para explicar a duração do tempo? Esse problema que, desde Platão e Aristóteles, nunca foi bem explicado. Houve tentativas que a gente não vai adentrar nesse ponto, a gente só vai chegar realmente com a explicação do Deleuze e do Cláudio Piano, né, consequentemente, mas que, ah, na minha opinião, não tratou, não abordou o problema de uma maneira tão completa quanto o Deleuze faz, pelo menos na minha visão. Mas qual que é a primeira coisa que a gente percebe quando se introduz essa ideia do sujeito passivo para explicar a duração do tempo? É que não é possível explicar o tempo sem ele. A gente precisa de uma certa subjetividade por trás do tempo para que a gente consiga explicar a passagem do tempo. Então, existe uma certa subjetividade que está por trás da passagem do tempo, que aparentemente é algo objetivo ou que está fora de um campo da subjetividade para explicar a passagem do tempo. E aqui tem uma coisa muito esquisita que o Deleuze apresenta e que eu queria trazer, que é o seguinte: essa subjetividade do eu passivo ou do sujeito passivo. E eu trouxe uma passagem aqui do Diferença e Repetição, justamente que ilustra e resume toda essa necessidade da gente incluir o sujeito passivo nessa equação da explicação do tempo. Então eu vou ler aqui o trecho do Diferença e Repetição, que eu estou usando aqui a quinta edição, a edição comemorativa, inclusive, da publicação dos 50 anos, né, da primeira edição em francês. Está lá na página 108. Deleuze fala o seguinte:
Sob todos os aspectos, essa síntese deve ser denominada síntese passiva, constituinte, nem por isso ela é ativa. Não é não é feita pelo espírito, mas se faz no espírito que contempla. Esse itálico no é do livro mesmo, não fui eu que acrescentei. Precedendo toda a memória e toda reflexão. E aqui tem um ponto importante que eu queria comentar, que é um assunto paralelo que corre em paralelo a esse assunto do tempo, que é a subjetividade, como eu já comentei, desse eu passivo, e também essa questão de que antecede a memória e a reflexão. Então, é algo que está deslocado desse conjunto, desses sistemas que estão atrelados à memória e à reflexão, que diz respeito também a uma certa subjetividade, mas eu não vou tratar disso agora. Mas isso já fica como um tema destacado para que em algum momento a gente volte a pensar sobre isso, né? Então, esse eu passivo, ele tem uma subjetividade, olha que coisa esquisita, mas ele precede a memória e a reflexão. Isso é muito estranho, porque a ideia de subjetividade, se a gente não considerar a subjetividade como algo passivo, mas a subjetividade em termos tradicionais, vamos dizer assim, em termos clássicos, né? O eu, considerado em termos clássicos, ele implica a existência da memória e da reflexão. Aqui a gente está falando de um sujeito que precede a memória e a reflexão. Isso é uma coisa muito estranha, ou seja, uma subjetividade sem memória e sem essa capacidade de reflexão. E aí ele prossegue: o tempo é subjetivo, mas é a subjetividade de um sujeito passivo. E aqui é o que eu coloco, né? Uma interrogação entre parênteses, porque é algo a se questionar. Subjetividade de um sujeito passivo. O que que isso significa exatamente? É uma pergunta que fica colocada que a gente não vai responder agora, porque o nosso objetivo não é tratar de subjetividade passiva ou ativa, mas sim do tempo. E aí ele conclui: a síntese passiva ou contração é essencialmente assimétrica, que nós já falamos na aula passada, demonstramos são 6 demonstrações, uma de cunho muito prático, né, a flecha do tempo psicológica, já falei sobre isso, e outras 5, dentre elas a que mais se destaca, a segunda lei da termodinâmica. E aí ele fala, essa contração essencialmente assimétrica vai do passado ao futuro no presente. Isso é muito importante também. Então, é algo que vai do passado ao futuro, mas que ocorre no presente. Portanto, do particular ao geral, e assim orienta a flecha do tempo. Nós já falamos bastante na aula passada. Se você não viu, recomendo dar uma olhada na aula passada. Muito bem, então, aqui Deleuze ele introduz, então, uma subjetividade para explicar o tempo. E o que ele quer dizer, então, é que não há explicação do tempo sem a introdução de uma subjetividade, que não é qualquer subjetividade, uma subjetividade passiva, desatrelada da memória e da reflexão. Muito bem. Mas vamos voltar à análise do que é o tempo na sua forma bruta, vamos dizer assim, e depois analisar como é que essa forma bruta do tempo, que foi apresentada em Aristóteles, e que não conseguia explicar o tempo porque não introduziu a subjetividade, então ele, analisando o tempo na sua forma bruta, realmente não é possível explicar a passagem do tempo só quando introduz a subjetividade, e isso Aristóteles não fez. Então vamos rever o que Aristóteles dizia e aí combinar com a contribuição do Deleuze para, quem sabe então, compreender o que é o tempo. Então, Aristóteles ele dizia o seguinte, só para recapitular, porque a gente já falou isso na primeira aula, que o tempo atende a 2 princípios.
instantaneidade e descontinuidade. Então, o tempo, se a gente analisa o tempo tendo enquanto unidade de medida os instantes, cada instante é uma unidade de medida do tempo, né? A menor unidade possível do tempo é um instante, não é? Que é algo infinitesimal, não é possível de medir, e aí que está um dos problemas, né? Não tem como medir porque não tem duração, e de qualquer maneira, apesar disso, é a esse princípio que ele atende. É a descontinuidade, porque esses instantes, quando a gente analisa esses instantes, eles não estão conectados, porque se estivessem conectados, deixariam de ser instantes. Passaria a ser 2 instantes, e aí já teria uma mínima duração. Mas o tempo ele não se caracteriza dessa maneira, ele é descontínuo e instantâneo. Então, não dá para explicar o tempo só com esses dois princípios. E aí, quando a gente introduz o sujeito passivo, essa, essa ideia, esse conceito que o Deleuze nos apresenta, ele vem acompanhado de duas realizações que são performadas pelo sujeito passivo. E aqui, reparem que eu tomo muito cuidado na hora de usar a terminologia do sujeito passivo, porque o sujeito passivo ele não age justamente porque ele é passivo. Ele só agiria se ele fosse ativo. Então, eu coloco a pergunta, que é justamente quando nós combinamos esses dois elementos, os dois princípios apresentados por Aristóteles e o sujeito passivo introduzido pelo Deleuze. E aí, de que modo é possível explicar a passagem do tempo quando acontece essa introdução? E aí é por meio de duas realizações que são desempenhadas pelo sujeito passivo. A primeira é a retenção e a segunda, a antecipação. E aqui eu vou explicar exatamente o que acontece. Então, essa primeira síntese do tempo, que é onde nós nos encontramos agora, só relembrando, para explicar o tempo, Deleuze entende que nós precisamos enxergar o tempo a partir de 3 sínteses, e nós estamos analisando a primeira síntese do tempo, que é do tempo orgânico, do presente vivo e por aí vai. Ele introduz a ideia do sujeito passivo, e esse sujeito passivo ele faz duas realizações, uma retenção e uma antecipação. Então, para que haja a duração do tempo, a explicação do Deleuze é a seguinte: precisa haver um sujeito passivo que retém um instante do passado, retém, segura, e antecipa um instante do futuro. E lembrando, esse instante é um ponto sem espessura. Esse é um termo que o Cláudio utiliza, eu acho ele muito interessante, que ele fala que não tem espessura, não dá para ficar imaginando, não, mas esse instante ele tem que duração? Não tem nenhuma duração. Não é nem um milionésimo de segundo, nada disso. Não adianta tentar imaginar quanto tempo tem esse instante. Não tem um tempo nesse instante. Ele é infinitesimal. Mas, quando o sujeito passivo ele retém um instante do passado e antecipa um instante do futuro, olha a capacidade não é um bom termo, mas olha a forma como o sujeito passivo ele desempenha isso que está sendo colocado, ou seja, de antecipar o futuro. Mas quando ele faz isso, ele antecipa o futuro, um instante do futuro. E isso, inclusive, em neurociências já está, de certa maneira, demonstrado que o nosso cérebro ele tem essa capacidade de antecipar instantes do futuro. Não vou entrar nesse mérito aqui agora também. Precisaria trazer mais material para adentrar nesse ponto. Mas nós antecipamos, o cérebro ele tem essa capacidade, não é bem explicado, talvez porque se desconsidere essa instância do sujeito passivo,
mas há essa antecipação e essa retenção no presente, de um instante presente, no presente e de um instante presente. Quando esses três instantes eles são sintetizados, porque qual que é a ideia de síntese? O que significa uma síntese? Síntese é você unir dois ou mais pontos, a princípio dois pontos, né? Aqui a gente está falando, tem um terceiro ponto que é o presente, mas na verdade são dois pontos, né? Um instante do passado e um do futuro. Mas quando a gente une dois pontos que a princípio estavam separados. É isso que é a ideia de síntese que o Cláudio também traz nas suas aulas. Sintetizar é você unir dois pontos que estavam anteriormente juntos, se separaram e agora você está juntando por meio de uma síntese. Então é por isso que o Deleuze utiliza essa terminologia de síntese, porque o sujeito passivo ele une esses instantes e a partir dessa união, de uma retenção e uma antecipação, cria-se o tempo. Tem-se a duração do tempo. Então, a flecha do tempo, que é essa passagem do tempo, do passado para o futuro, ocorrendo no presente, ela ocorre quando esses instantes eles são constituídos, são formados num bloco. E esse bloco constitui o tempo, a duração do tempo. E essa duração do tempo, ela é feita repetidamente, de maneira indefinida, por tempo indeterminado. E isso acontece por uma extensão que é incalculável. A gente não sabe aonde isso vai dar, não tem como a gente conceber aonde que isso vai dar, mas a princípio isso se dá por uma repetição infinita. Isso vai se repetindo indefinidamente ou infinitamente. Esse ciclo, então, aqui, essa figura para representar a ideia desse ciclo de retenção e antecipação se repete infinitamente. E essa repetição infinita ou por tempo indeterminado, ela se torna um hábito. Então, essa síntese de instantes, um instante do passado, um instante do futuro, eles sendo sintetizados no presente de maneira indefinida, repetidamente, indefinida, é o que o Deleuze chama de hábito. Por isso que essa primeira síntese é chamada de síntese do hábito. Porque o sujeito passivo tem este hábito de reter e antecipar instantes, repetidamente de maneira indefinida. Isso é um hábito. Por isso que a primeira síntese se chama síntese do hábito. E aí fica a pergunta: o que surge com a criação da duração do tempo? Surgem várias coisas, mas que eu vou responder na próxima aula. Então, se você gostou, mais uma vez obrigado e a gente se vê.